Paz do Senhor, pessoal. Paz do Senhor, Marcos. É bom te ver aí. Paz do Senhor, Vitor. Paz do Senhor, Marcos. Paz, Vitor. Desculpa aí o atraso. Não, que é isso. Tá tudo ótimo. Isso não é bom, né? Irmãos, vamos começar o nosso trabalho nesta noite. Geralmente a gente fazia um devocionalzinho com uma ou duas músicas, mas hoje eu acho que não vai ser possível. No sábado vamos fazer o culto, já aviso a todos que no sábado vamos ter devocional, porque no sábado vai ser em outra plataforma, vai ser com o casal Kézia e Edson Talarico. Ah, sim. Vai ser um papo universitário e aí vai ser na plataforma do Google Meet, para que todos participem interagindo. Okay. Mas nesse momento nós vamos orar, pedir a Deus a direção dele e em seguida estaremos dando as coordenadas. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença nesta noite. Queremos te agradecer pela vida dos teus servos, dos ministros da palavra de Deus que estão aqui, os pastores Marcos Guimarães e Vitor Hugo Danelichen, pela minha vida, pela vida de todos que estão envolvidos nessa transmissão, do Smith, da Aline, e todos Cai Alfa, todos os irmãos em todo o Brasil que estão acompanhando. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça e direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é o seguinte, antes de iniciar, eu queria registrar um pedido de oração pela vida do irmão Marcos Barbosa, que é do início do CAI Alfa, da Agência Pés Formosos, na Paraíba. Está hospitalizado no Hospital Geral de Caruaru, Pernambuco, há uma semana. Não é Covid-19, é que estão forçando a barra para que ele caia na vala do Covid, mas ele já testou 3 vezes negativo. E por descarga do hospital, ele hoje está na ala vermelha, estava na ala verde há 2 dias, há uma semana sem tratamento, sem medicamento nenhum, só com remédio para dores. Mesmo após conseguir uma UTI do hospital mais importante de Recife, o Hospital Português, o Hospital do Estado lá não liberou, de forma que ele perdeu a vaga que era pelo SUS na UTI. Está precisando de intervenção divina. Então, orem pelo irmão Marcos Barbosa. Ele é da cidade de Pedra de Fogo, mas mora em Pernambuco, em Belo Jardim, e está hospitalizado em Caruaru. Então, fica registrado o pedido de oração. Esse nosso trabalho, essa nossa live nesta noite, eu quero apresentar os nossos amados irmãos que estão conosco. O irmão Marcos Guimarães já esteve conosco na semana passada. Ele é integrante efetivo do grupo do CAI Alfa, desde a época que nós chamávamos de MEUC, aqui em Cuiabá. O Vitor Danelich também, da segunda geração, né? O Marcos é da primeira, eu sou da pré-primeira. E não vou mais falar de dinossauro, viu, Marcos? Vamos me policiar. E o Vitor é professor da universidade, o Marcos também é professor universitário. E ambos com muita capacidade nessa área. Vitor, gostaria de que inicialmente vocês fizessem as considerações iniciais. Nós vamos trabalhar nessa noite o tema, estamos dentro daquele tema, né? As ameaças ao cristianismo, os desafios ao cristianismo neste século que a gente está vendo na presente era. E hoje a gente vai abordar como o sistema educacional está sendo instrumentalizado dentro de uma ideologia e dentro de sentimentos anticristãos. Então, inicialmente, gostaria de ouvir o Vitor Danelich e depois o Marcos Guimarães para as considerações iniciais. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Marcos, ouvindo, pessoal que está acompanhando a nossa live. Quero agradecer ao convite do Jossi, estar aqui com o Marcos, pessoas que marcam a nossa trajetória em defesa do Evangelho, em defesa da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. E nesses dias tão difíceis tem sido o nosso algoz, né? A nossa fortaleza é buscar força no Senhor e crendo que melhores dias virão. A nossa esperança é que em breve Cristo possa voltar.
O tema escolhido é um tema muito pertinente a respeito do aparelhamento do sistema de ensino, o sistema educacional, hoje, na nossa era que vivemos, e nós que denominamos cristãos, né? Vamos lá em Atos, quando a igreja primitiva inicia os seus trabalhos, e aqueles que seguiam a Cristo, eram seus discípulos, foram chamados cristãos. E hoje nós seguimos nessa trilha em abordar esse tema tão amplo, mas eu acredito aqui que um pouco de tempo, de uma hora e pouquinho talvez, nós consigamos aí alavancar os desafios, né? E o principal, como a gente pode vencer esses desafios dessa nova era pós-moderna, né? Muito bem, também para mim é uma alegria poder voltar aqui nessa ocasião, contando com a participação do Vitor. Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o convite do Josi. É sempre uma honra para nós. Nós entendemos que a obra de Deus ela não para, e nós temos visto muitos jovens, alguns não tão jovens, outros jovens casados, que Deus tem usado na sua obra. Então, o Vitor é uma grata satisfação. Nós temos visto o quanto Deus tem usado a sua vida e quando ele tem sido um instrumento na obra de Deus. Então, alegria para nós, Vitor. É uma alegria também estar aqui com o Josi, que muito tem nos ajudado nessa caminhada. Assim que eu cheguei aqui em Cuiabá, ali nos idos de 98, logo pouco tempo depois eu conheci o irmão Josi, e nós tivemos a oportunidade de então nutrir a amizade, o companheirismo, e tenho sido abençoado por Deus com essa amizade. Aqueles que nos ouvem, hoje, nós estaremos discutindo sobre o aparelhamento que existe no sistema educacional, e esse aparelhamento, ele, de certa forma, está todo voltado para a desconstrução de toda e qualquer influência da cultura judaico-cristã na educação. Não é um fenômeno novo, isso acontece desde a Revolução Francesa, através das influências de pensadores naquela ocasião que se consideravam iluminados, né? Uma denominação que se aplicava porque eles entendiam que quem estava pensando antes deles eram pessoas que estavam pensando no ambiente de trevas. E toda essa arrogância intelectual, ela acaba formatando tudo que vai ser pensado a partir de então. Então não é um fenômeno novo, o que nós estamos vivendo hoje é a consequência, é o desenrolar de todo o desenvolvimento intelectual desde o século XVIII. Então, um grande desafio para a fé cristã e para aqueles que são cristãos, sem dúvida alguma. Liga seu microfone, Josi. Verdade, é falta de habilidade com esses artefatos modernos. Me perdoem. Irmãos, fixando como ponto de partida, a gente sabe que existe uma conspiração, vou usar essa palavra aí, que é uma palavra muito usada nos meios místicos aí, né? Existe sim uma conspiração anticristã. No nosso primeiro encontro, na semana passada, 15 dias atrás, com o Valmir Nascimento ainda, nós verificamos que existe, desde o Éden, uma sentença dada pelo próprio Deus, onde se estabeleceu a separação entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então, esses dois reinos ficam aí delineados, e quando a gente observa todo o contexto bíblico, a gente vê que há essa batalha espiritual que se estabeleceu desde o Éden até os dias atuais, em vários campos, mas é uma batalha única. E a batalha que se dá no nível intelectual, ela é muito perigosa, porque é no nível intelectual, é no ambiente de produção de conhecimento, que nascem os postulados, que nascem as diretrizes que vão reger a vida da sociedade. Aquilo que acontece hoje na sociedade, no dia a dia, é aquilo que já aconteceu nos debates e nas lucubrações acadêmicas. E a gente vê com clareza conceitos que antes
estavam apenas sendo inaugurados, ventilados no meio acadêmico, hoje são muito praticados, usados e virou um senso comum, ainda que artificial, na vida da sociedade. Por exemplo, ideologias de gênero é um desses conceitos. Por exemplo, a marcha da maconha, da liberação das drogas, né? E o Vitor Hugo, ele é mais pesquisador dessa área, que envolve também o marxismo cultural, poderá falar depois, mas o que eu queria pontuar aqui nessa primeira fala é que existe todo um esforço de desconstrução, como Marx falou, da cultura judaico-cristã. E esse esforço, ele tem um componente espiritual. Eu gostaria de me situar no campo da espiritualidade para estar sempre recorrendo que isso não se dá meramente sob um prisma sociológico. O contexto maior, a razão maior por trás disso, nós três sabemos, e qualquer cristão sabe, que são reinos espirituais em conflitos. E um aspecto dessa batalha importante é o campo espiritual. E nesse sentido, eu vejo que há uma interferência espiritual muito grande no ambiente da produção do conhecimento. A produção do conhecimento tem toda a sua metodologia, tem toda a sua filosofia por trás desse ambiente epistemológico, e a própria forma como se produz o conhecimento nas academias favorecem que se estabeleçam teorias, postulados, que se estabeleçam axiomas contrários à fé cristã. Às vezes, uma mera teoria, ela estabelece tantos corolários que esses corolários passam a ser praticados, passam a ser recorridamente invocados nos debates seja na mídia, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente artístico, ditando regras de convivência, regras do viver das pessoas aqui fora. E o mais perigoso, a gente está vendo esses corolários, esses postulados, serem usados, lamentavelmente, nas decisões judiciais em nosso país. Recentemente, nós vimos aí o Supremo Tribunal Federal decidir sobre uma questão, abro aspas para falar o que o ministro Celso de Mello, repetindo Simone de Beauvoir, uma teoria totalmente absurda, dizendo ninguém nasce homem ou mulher, se torna homem ou mulher. Ou seja, a gente vê essas teorias, que não são teorias novas, hoje estão muito popularizadas, elas vêm desde a década de 50, de 60, mas hoje estão aí explodindo, né? Sendo usadas até em decisões judiciais como verdades. Ontem eu tive um insight e acabei mandando para algumas pessoas uma resposta que dei para uma pessoa na internet, que eu acabei gravando aqui. Eu gostaria de até falar com vocês sobre esse escrito meu. Vou ver se eu encontro aqui exatamente a forma como eu tinha colocado. E a partir dele, passo a abrir a palavra a partir do Marcos Guimarães. Vejam só o que eu coloquei aqui. O mundo hoje marcha para aplicar rotulação não criteriosa às pessoas e impor um modo de viver único, onde o debate e as divergências devem estar contidos num conjunto de intervalo fechado, sem correlação com nenhum elemento estranho ao mesmo, ou seja, os campos da discussão possíveis, os campos possíveis de discussões têm que estar dentro de um mesmo intervalo fechado, tanto à direita quanto à esquerda, numa linguagem matemática. O que estiver fora desse intervalo, o que estiver fora desse conjunto delimitado, não pode ser objeto de debate, não pode ser objeto de tolerância, não pode ser objeto
nem da dialética, que tanto eles falam, né? Ou seja, todas as ideias, todas as concepções de mundo, todas as visões de mundo têm que estar dentro desse intervalo. O que estiver fora dele é anticientífico, é anormal, é anômalo, não merece ser discutido, não merece ser considerado. É isso que a gente tem visto hoje a partir da academia. Então eu coloquei, rotula-se alguém de intolerante, de ridículo ou de homofóbico por razões baseadas absolutamente num senso comum, artificial, teórico, midiático, sem a devida subsunção do fato ao conceito. Conceito este que geralmente é abstrato e indefinido. 2. Estabelece que tolerância só pode haver com quem se adequa ao postulado emitido pelo ativismo profissional, que promove a construção ideológica desse senso artificial que falei acima. 3. Quem pensa realmente diferente, fora desse conjunto, deve ser caçado, esmagado, rotulado e subtraído em seu direito de expressão. Normaliza-se qualquer ato de agressão, perseguição ou insinuação que tolde, que ampute qualquer manifestação fora da ordem ou senso comum artificial estabelecido, que, por sinal, passa a ser, mesmo sem seguir o método científico, a expressão da verdade, entre aspas. Então, Marcos, eu gostaria que você começasse aí a sua explanação a partir desses pontos que a gente está colocando, mas pode extrapolar o conjunto também, tá? Não vamos deixar dentro desse conjunto apenas, não. Eu vou procurar dar até um pouco mais de espaço para o Vitor hoje, né, uma vez que ele tem realmente se aprofundado, pesquisado bastante sobre alguns assuntos que envolvem isso, então vou procurar me policiar aqui. O que nós estamos vendo hoje, como eu disse no início, é o desenrolar de toda uma trajetória de uma construção filosófica que vem sendo feita a partir do século XVIII. Tá? Posteriormente, nós vamos ter toda uma influência desses pensadores no mundo inteiro. Você tem pensadores como Foucault, Derrida e tantos outros que esses homens, eles são quase que onipresentes na forma como as universidades se estruturaram. Hoje, não importa se você vai fazer um curso na área de sociologia, filosofia, engenharia, administração, contabilidade, aonde você for, pode ser um curso técnico, pode ser um curso da área social, não importa, pode ser música, engenharia civil, engenharia química, onde você estiver, você de alguma forma vai passar, alguém vai discutir os assuntos relacionados às ideias de desconstrução e tantas outras formas baseadas em pensadores como Derrida e Foucault, por exemplo. E tem muitos outros, obviamente, né? Nós temos uma influência muito grande dentro de todo o pano de fundo de tudo isso, nós temos o Hegel, você vai ter uma influência muito grande do próprio Nietzsche, não é? Sendo os basilares do pensamento filosófico desconstrucionista. Obviamente que alguns eles estarão muito mais agressivos nessa forma de pensamento, outros não tão agressivos. Quando eu digo agressivos, é no sentido de realmente incorporar toda essa maneira de pensar. Mas o fato é que, assim como o Jossi já fez a pontuação na reflexão dele, o mundo contemporâneo supostamente é um mundo onde várias ideias estariam presentes. Né? É o mundo onde o pluralismo deveria ser uma realidade. Só que não existe pluralismo quando o cristianismo entra no circuito. Esse é o grande problema. Então você observa que o mundo não é tão plural como se propaga. Ele é plural desde que o cristianismo não entre no circuito. Então, na realidade, nós identificamos com isso que o mundo não é plural. Na verdade, existe um preconceito extremamente arraigado no mundo ocidental contra o cristianismo. O que a gente observa, por exemplo, em países islâmicos ou na própria Índia, com o hinduísmo, ou num lugar onde o budismo é majoritário, aquilo é uma questão religiosa. Mas o que nós temos no mundo ocidental é um preconceito velado. É uma discriminação velada
sob uma roupagem de intelectualidade. Então, toda essa forma de pensar, ela vem gerando discípulos ao longo dos séculos. Você tem o final do século XVIII, XIX, XX, e o século XX foi o apogeu de tudo isso. Então, hoje nós estamos em 2020, quer dizer, já passam 20 anos aí do século XXI, e nós estamos sentindo na prática o efeito de tudo isso. Então, no Brasil, nós temos vários pensadores, sejam eles na área da filosofia, ou sejam eles na área da educação, que formataram a matriz pensante dos intelectuais do nosso país. E qualquer discussão que você queira fazer, que de alguma forma pareça um confronto de ideias, e isso não significa confronto na realidade, você apenas tem que colocar um autor diferente desse circuito, né? Há poucos dias eu conversava com um colega que está fazendo doutorado na UFMT, e ele estava me dizendo de uma cena que aconteceu no curso de História, quando o professor quis trazer um autor, né, que é conhecidamente um autor que está dentro do circuito do conservadorismo inglês, que é o Michael Oakeshott, e ele quis trazer um dos livros do Michael Oakeshott para ser lido. Ele leu apenas algumas páginas, ele queria trazer aquilo para que os alunos pudessem ter conhecimento de um pensador diferente. Qual não foi a surpresa desse professor quando na próxima aula que ele iria apresentar o autor e a obra, os alunos empilharam cadeiras na porta e ficaram na frente, impedindo outros de entrar dentro da sala de aula. Pelo simples fato do professor querer apresentar uma literatura que ia, segundo a análise dos próprios alunos, contra aquilo que eles consideravam que era o correto. Quer dizer, a visão, a formatação intelectual daqueles alunos estavam sendo feitas dentro de uma matriz progressista, e quando se apresenta um autor que não está dentro dessa matriz, veja você qual foi a reação. Foi uma reação violenta, foi uma reação extremamente preconceituosa, e os alunos, inclusive, ameaçaram o professor de que se ele entrasse dentro da sala de aula, eles não se responsabilizariam pelo que ia acontecer. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro, isso não aconteceu isso aconteceu aqui em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, um jovem cristão que está dentro desse ambiente universitário hoje, eu costumo dizer, Jossi, já desde algum tempo, e Vitor, que o jovem cristão, o desafio para ele é muito maior, porque o que acontece com o jovem cristão? Ele precisa ter o conhecimento daquilo que ele crê e daquilo de quem não crê. Porque cabe simplesmente a quem não crê tecer a crítica velada. E no caso do jovem cristão, universitário especialmente, ele precisa estar muito bem fundamentado no que ele crê e também saber o que acontece com quem não crê. Então nós estamos diante de um desafio hercúleo, né? O jovem hoje, infelizmente, alguns deles vão para a universidade sem o devido preparo intelectual. É óbvio que nós entendemos que quem protege, quem guarda é o Senhor. Porém, nós temos que compreender que o Senhor foi quem nos capacitou com a razão, com a emoção e com a vontade. Então, nós precisamos desenvolver. É por isso que nós entendemos, por exemplo, que o papel do Ministério Chi Alpha, né, desde que estávamos envolvidos com o MEUC alguns anos atrás, essa é a função, é promover ambiente para que jovens possam se encontrar, louvar a Deus, orar e ler a Bíblia, mas também trocar ideias. Os primeiros livros que eu tive contato sobre apologética e sobre alguns dos principais pensadores do cristianismo foi justamente porque eu estava dentro desse ambiente, onde eu fui influenciado por outras pessoas. Então, o desafio hoje é enorme, é muito grande. A matriz pensante, ela é majoritariamente uma matriz, do ponto de vista filosófico, progressista, ela é altamente preconceituosa contra qualquer outro tipo de influência, e qualquer pessoa que ouse, eu vou dizer entre aspas, ouse se levantar contra, ele vai ser rechaçado. E nós temos inúmeros acontecimentos no Brasil de professores, de alunos. Há poucos dias, por exemplo, eu fiquei sabendo de um professor que foi defender o doutorado dele na Universidade Federal, e o doutorado dele não foi aceito porque foi considerado alguns autores que ele estava usando eram considerados autores de direita.
e simplesmente eles não foram aceitos. Não estou aqui simplesmente para dizer que os autores de direita são tão bons quanto de esquerda, porque, na verdade, o debate ideológico ele deve ser feito num nível muito diferente, né? Mas o fato é que isso é realidade e o jovem cristão está enfrentando isso no dia a dia. Vamos lá, Vitor. Eu queria aproveitar antes do Vitor falar, Marcos, que também, se o Vitor puder, esse fato que você falou por último aí, Marcos, do jovem que não teve o doutorado, o plano lá, a proposta do doutorado aceita, foi aqui em Mato Grosso também? Foi aqui em Mato Grosso também, tá? E, na realidade, ele é professor da Universidade Federal, não é tão jovem, é um senhor já, mas a gente estava reconstruindo o fato que aconteceu, por que o doutorado dele, a tese não tinha sido aprovada, e foi justamente porque tinha elementos que eram, segundo a banca, contraditórios com o assunto que ele estava tentando abordar. Sim. O cristão que for fazer sua academia na área de ciências humanas e sociais, ele tem um sério problema com aquilo que ele for colocar como objeto de pesquisa, né? E isso realmente é um desafio a qualquer um que queira mergulhar no estudo nessa área, porque a gente vê uma barreira ideológica covarde, poderíamos dizer assim, estabelecida nesses ambientes. Mas eu creio que Deus vai nos dar graça e a gente vai conseguir furar essas barreiras. A gente estuda tanto deles quanto o nosso para dizer que o deles não presta, né? Mais ou menos assim, né? Não tão rasamente como falei. Eu queria aproveitar o momento, Vitor, para dizer e para fazer menção aqui que nesta semana nós perdemos aqui na Terra o nosso querido Ravi Zacarias. Ontem ele passou a morar nas mansões celestiais com o Senhor e nos deixou um legado enorme de discussão, de produção literária, de apologia. Ele que era um indiano, convertido ao cristianismo. Vai nos fazer falta, né, Marcos? Queria até fazer menção desse livro dele, que foi o Marcos que falou dele para mim. Eu adquiri esse livro aqui por indicação do Marcos Guimarães. É uma pena que esse livro não tem mais em português, porque Jesus é diferente. Mas você encontra ele... Né? Hã? É uma preciosidade isso aí, né? Sim, verdade. Mas você encontra em espanhol e em inglês no Amazon. Você encontra ele em espanhol e inglês. Mas a CPAD também lançou um livro dele recentemente nessa mesma linha. Muito bom também. Então deixo registrado aí os nossos sentimentos pela perca do Ravi Zacarias. Vocês conheciam bem, né? Se quiser também falar dessa perca, fiquem à vontade. E o Vitor vai ser nosso próximo falador. Depois dessa rica explanação, fica até difícil a gente falar alguma coisa aqui, né? É preocupante o que o Josi falou um pouco antes dessa intervenção, do que o Marcos comentou a respeito de uma tese de doutorado não ser aceita dentro de uma instituição. Isso nos faz pensar um pouco de como o aparelhamento educacional hoje está construído, está formado, né? Hoje, todas as instituições de ensino, eu digo desde uma escolinha de idiomas até as universidades de ponta de pesquisa, tem uma ideologia por detrás. Isso aí é fato inegável, e se alguém duvida, é só pesquisar lá uma coisa chamada Plano Curricular de Ensino de cada instituição. Lá vai constar o credo, a ideologia e coisa mais. Então é triste a gente ver uma tese de doutorado não sendo aceita, porque há um grupo ali de professores, orientadores, pesquisadores que tem uma ideologia, um pensamento formado a respeito de alguma coisa e só passa naquele consenso se houver uma aprovação de todos, né? Eu não sei se a maioria sabe, mas para aprovar um trabalho de doutorado, é composto uma banca aí de 5 membros externos, além dos membros internos, há
3 processos de avaliações durante, no mínimo, 4 anos de estudo. O trabalho de doutorado tem que ser algo inédito, ou seja, não pode ser algo que já foi feito ou algo que tem alguma similaridade com outro trabalho. Porque, de fato, o título de doutor, né, o PhD aí, que o pessoal confunde muito, né, quando alguém vai para fora fazer o mestrado, o doutorado, e de lá vem com o título de PhD, o PhD nada mais é que o filósofo doctor, né, o título de doutor brasileiro. E aqui eu quero defender o nosso país e puxar a sardinha para o Brasil, que o Brasil hoje, nós temos um dos melhores sistemas aí de pós-graduação na área de stricto sensu. Hoje, para você ter um mestrado, você precisa, um pré-requisito ter a graduação. Para você fazer um doutorado, você tem que ter o mestrado. Para você fazer um pós-doutorado, e assim até o último grau aí, que é o doutorado, né? Tem outras titulações a mais, mas aí já não entra como um grau a mais. Enquanto que lá fora, nos países norte-americanos, nos países da Europa, você pode pular de um curso de graduação direto para o PhD, para o doutorado. Mas o que tem acontecido no senso comum, né? Quando vem alguém de fora e fala, olha, eu sou PhD, qual que é a conotação que tem? Poxa, o cara é PhD, ele é mais que doutor, na verdade não é. Então, é para vocês terem uma noção da seriedade em que é uma instituição de ensino negar um trabalho de doutorado, de pesquisa durante 4 anos por uma ideologia com toda certeza marxista, né? Mas eu me remonto aqui, há 2 anos atrás eu estava lecionando na Escola Técnica aqui de Cuiabá, e eu sou professor de física e algumas áreas específicas da engenharia. Lá eu estava dando aula para o curso de edificações, logística e desenho civil. Então tem algumas áreas, envolve muita física. E sempre antes de começar a minha aula, eu gosto de olhar para o quadro, né? Isso já é um costume de professor, para ver o que o professor anterior escreveu no quadro. É um costume, a gente é da área, e eu vi o quadro ali como uma dinâmica, me chamou a atenção, e com a amizade dos alunos, os alunos trouxeram para mim uma folha, e a dinâmica era o seguinte, a dinâmica tinha 10 pontos, em cada ponto tinha característica de grandes personagens da história, grandes pessoas influentes de toda a história oriental, ocidental, só que não tinha o nome, só tinha as características, né? Então, a primeira característica era socialista, revolucionário, a segunda era pobre, a terceira era homofóbico, misógino, esses adjetivos que tem pouco tempo que está se usando no Brasil. E a dinâmica era o seguinte, era uma disciplina de sociologia, antes de eu entrar em sala de aula, e o professor dizia o seguinte, olha, vocês têm uma missão, vocês precisam escolher aí 3 pessoas para salvar o mundo, né? Vai acontecer um colapso a nível mundial, uma guerra ou uma pandemia, como nós estamos vivendo aí, vocês precisam se reunir, entrar em um consenso democrático, social, e escolher 3 pessoas. E lá foram os alunos, reuniram, né, e começaram a elevancar aí essas características. E no final, professor, nós escolhemos essas 3 aqui. Bom, a primeira característica era o seguinte, olha, estava lá, austríaco, doutor honoris, grande projetor de armas bélicas, escritor, né? E aí vinha diversas qualidades. Enfim, para encurtar e aproveitar a nossa live, os alunos escolheram primeiro, para salvar o mundo, Hitler, Stalin, Mussolini. Todos aqui sabem que essas figuras aí foram os maiores genocidas da história do mundo. Então, esse exemplo que eu dei aqui, que eu vivi na prática, em sala de aula, é um exemplo de um aparelhamento de engenharia social que os nossos alunos, todos os dias, como o Marcos falou, não é porque você faz humanas, que você cursa um curso de psicologia, sociologia, pedagogia, você que está fazendo engenharia da computação, você está fazendo TI, você vai lidar com essas disciplinas, ou as famosas EDs da vida aí, que você tem que sentar na frente do computador, e daqui em diante não vai ter mais os livros, né? A tendência, nós estamos vivendo aí, os estudiosos falam que é na era da educação 4.0, a estrutura que o José acabou de falar, poxa, um livro como esse,
já não está mais sendo produzido na língua portuguesa, agora só em inglês e em outras línguas. E a tendência cada dia mais é acontecer. Já temos exemplo de algumas Bíblias que já não vêm mais em português. Esse aparelhamento, ele vem de uma conotação muito grande e está adentrando as escolas, está adentrando as nossas casas, tá? Desde uma aula de ensino religioso, que é totalmente diferente do ensino cristão, né? Não tem, são duas vertentes, enquanto um ensina os sistemas, né, de ensino de várias religiões, e outro ensina como é ser um cristão, como é a filosofia, a educação de Cristo, né? Então, esse aparelhamento, ele tem chegado até o nosso lar. E nós vivemos uma era em que o nosso maior inimigo é o tempo. Hoje, o tempo, ele se finda muito rápido, porque, como a Bíblia diz, né, os dias estão sendo abreviados e algumas coisas estão mudando. Há uma grande discussão no momento em como definir aí a educação do mundo, a educação do Brasil. Mas se você digitar lá no Google assim, olha, educação no Brasil, você vai ver no Wikipédia, que é o site mais acessado por estudantes de todo mundo, que o nosso sistema de ensino, ele é um sistema de ensino vindo da Europa, essa estrutura, né? Sala de aula, carteiras, um professor na frente, com uma régua na mão, ele sendo uma autoridade. Isso é um sistema francês. O patrono da nossa educação chama-se Paulo Freire. Poderíamos aqui fazer uma aula só sobre Paulo Freire, a gente fica aqui falando os pontos bons e ruins. E ele foi considerado, é considerado patrono da educação do Brasil. Nasceu no Pernambuco, Recife, e ainda muito novo começou a ensinar os seus pais a escreverem, a ler. Ele ganhou muita conotação nesse sentido. Começou a cursar o curso de Direito e viu que ele gostava mais da área de Humanas e Direito, acabou deixando a área de Direito e foi para a área de Sociologia. Logo, ele é convidado a ser secretário ali de Educação do seu município, e assim Paulo Freire foi crescendo até chegar a ministra da Educação. Durante a ditadura, expulsam Paulo Freire do Brasil, né? Ou seja, expulsar não, né? É convidado a se retirar. Ele vai para Genebra, na Europa, na Suíça, e lá ele tem contato com uma escola chamada Escola de Frankfurt. É importante... Pode falar. Se eu não me engano, Paulo Freire não chegou a ser ministro da Educação, acho que ele foi secretário de Educação em São Paulo, né? Isso, perdão. Não foi ministro, não. Só, acho que é isso mesmo, né? Isso mesmo. Secretário do Estado de São Paulo. Ele teve vários convites, né? Eu tô tentando aqui resumir, a gente acaba confundindo, mas não foi ministro, não. Obrigado pela colocação, Marcos. Então, ele tem contato e vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, inclusive é convidado a ser professor da Universidade de Harvard. Recebe N títulos, né? Ele, para vocês terem noção, ele é o brasileiro mais condecorado de todo o mundo. Tem mais de 20 títulos de doutor honoris por diversas universidades ao redor do mundo. E ele escreveu um livro chamado A Pedagogia do Oprimido, onde não tem nada de educação. Ali ele simplesmente fala de ideologia marxista, de uma revolução. Mas espera aí, né? Por que então que o mundo inteiro dá um título para um cara desse? Porque as universidades, né, reconhecem ele como um grande educador, um grande pedagogo, por questões políticas, meramente políticas. Então, Paulo Freire é considerado. Por isso, as universidades federais são baseadas na sua ideologia marxista. Você não vai ver nenhum trabalho de mestrado ou doutorado contrapondo o que Paulo Freire disse. Se alguém aqui propõe a fazer uma tese de doutorado dizendo os pontos fracos, ruins, débeis de Paulo Freire, esse cara está perdido, né? Se não for uma universidade, a gente fala confessional, como a Mackenzie, que é cristã, como os outros, é muito difícil. Eu estou dizendo isso pelo exemplo que o Marcos acabou de dar aqui a respeito do amigo dele, que inclusive é professor da Universidade Federal, e quão difícil é você submeter um artigo a uma revista internacional na área de educação quando você fala mal de Paulo Freire. Mas interessante, quando você começa a pesquisar sobre a vida dele,
eu estou fazendo esse contexto porque Paulo Freire foi uma pessoa muito importante na educação do Brasil e talvez nos responda a muitos questionamentos que nós temos hoje no nosso sistema de ensino. Então, Paulo Freire, ele é parado por essa ideologia marxista que ele conhece, e alguns estudiosos, como Aranha, 2006, Mendonça, falam que os seus estudos foram plagiados por um cara chamado Laubach. Já tem comprovação sobre isso numa visita desse estudioso aqui no Brasil. Ele plagiou literalmente o trabalho dele, vocês podem pesquisar aí. Talvez não vão encontrar isso aí em português, mas em inglês vocês vão encontrar muita pesquisa. Ou seja, as pesquisas de Paulo Freire, como a de Karl Marx, têm dados que não conferem com a realidade, foram dados, né, a gente fala em dados inventados, metadados que nós costumamos falar. Então, quando nós começamos a entender sobre o quão influência essas pessoas têm na educação, a gente começa a responder muitas perguntas hoje. Para nós, no contexto cristão, isso tem se levantado de uma forma muito categórica, muito difícil. E se você se contenta apenas com o ensino que você tem na escola, na universidade, você está totalmente sofrendo uma lavagem cerebral. Se você não tiver um ponto de crítica, se você não buscar a palavra de Deus, se você não meditar no que Pedro fala a respeito da razão da nossa esperança, da nossa confiança, a respeito do que Paulo fala em Colossenses sobre os falsos doutores, porque a formação dos professores, dos nossos professores, e desde 1890 para cá é uma formação marxista. Então, isso passa, né, aos seus orientados, o doutor passa para o mestre passa para o graduado, e assim vai indo. Então, é interessante a gente abrir esse parênteses e falar sobre este aparelhamento nas nossas instituições de ensino. Vitor, eu acredito que você tenha feito uma pontuação excelente, até porque, como você frisou, a pessoa que queira apresentar um pensamento contraditório ao pensamento de Paulo Freire, o projeto só vai ficar no papel, ele vai apresentar lá, mas ele não vai receber resposta, ele nunca vai ser selecionado. Quando a gente faz essa reconstrução, a gente começa a observar que uma das principais reflexões filosóficas que foram feitas pelos chamados philosophers, né, que eram os filósofos iluministas, era a ideia da revolução, como você pontuou que o Paulo Freire está dentro desse escopo, né, o papel da revolução. A ideia que foi incorporada por esses iluministas dentro daquele ambiente que acabou levando à Revolução Francesa, e que depois a escola de Frankfurt vai colocar isso de uma maneira, eu costumo dizer assim, mais adocicada, né? Eles dão uma roupagem muito diferente, aqueles pensadores, e a partir de então, essa ideia de que você tem que revolucionar, essa ideia de que você tem que fazer uma desconstrução, de que aquilo que não está, não é bom, que tem que ser destruído para ser lançado novas bases, essa ideia utópica, digamos assim, ela é a base do pensamento filosófico de então. Não importa, veja que é uma discussão que ela beira até ela vai até um tanto contra a própria racionalidade, porque você só pode discutir e colocar uma proposta, ou pelo menos você poderia somente discutir, colocar uma proposta que fosse considerada uma proposta viável, quando você tivesse ideia de qual seria o resultado das mudanças que você está propondo. E o pensamento revolucionário, ele não se importa com isso. O pensamento revolucionário, ele tem por premissa destruir o que está instalado. Porque aquela ideia das lutas de classe que o Marx Karl Marx muito influenciou o mundo todo, não é? Você tem um mundo pensante a partir de então que vai pensar tudo a partir dessas bases, a economia, a filosofia, a educação, tudo vai ser colocado dessa forma. Então, hoje o que nós temos
é justamente um pensamento que está instalado com essa ideia da revolução, com essa ideia utópica de mundo. O Paulo Freire é um pensador que coloca isso dentro dos seus escritos. Existem inúmeros vídeos do Paulo Freire no sentido de que o pensamento que ele sempre, todo o seu ideário de pensamento, todo o desejo que ele tinha em termos de educação, em termos de projeto para a educação do Brasil, que ele viu e encontrou isso no PT, por exemplo. Né? Tem vários vídeos do Paulo Freire falando isso. Então, a gente observa que o pensamento dele se alia justamente a esse escopo político que o PT defende, e defendi quando defendendo, está cada vez mais claro isso, né? Só não enxerga quem não quer. Então, o que nós temos de educação hoje, Vitor, e os formadores, os professores que são produzidos dentro desse ambiente, eles vão sempre deixar, levar a influência disso que vem sendo recebido ao longo dos anos. Não existe liberdade para você fazer uma reflexão que não seja sobre o fundamento lançado pelo Paulo Freire. O indivíduo que tenta pensar alguma coisa neste sentido, que coloque alguma coisa neste sentido, ele não vai fazer parte do circuito, ele vai ser expurgado. Isso acontece em todos os ambientes. Isso pode ser na escola municipal, isso vai ser no ensino médio, isso vai ser na universidade, em todos os ambientes. Você, por exemplo, quando alguém critica a prática de alfabetização de adultos do Paulo Freire, que tem o seu mérito, digamos assim, não é essa a questão. Ninguém está criticando o método de alfabetização do Paulo Freire. A grande questão é que todo o alfabetizando que saía de dentro desse método, ele era um indivíduo que levava toda uma carga política junto. Ele levava toda uma ideologia política junto com essa alfabetização. E, inclusive, tem um autor que publicou uma obra há pouco tempo, intitulada Desconstruindo Paulo Freire, que é o Thomas Giuliano, um pensador brasileiro, que eu recomendo, inclusive, a leitura desse livro, Desconstruindo Paulo Freire, onde ele coloca as coisas de uma forma muito clara. Eu, por exemplo, quando li, acho que eu li 2 ou 3 livros do Paulo Freire só até hoje, eu nunca tive muita paciência de ler os escritos dele, até porque eles são repetitivos, né? A ideia central é sempre a mesma, mas me causou muito espanto quando, por exemplo, Paulo Freire falava do Che Guevara, dizendo que ele era um homem que tinha um coração enorme, que ele era uma pessoa amorosa. Meu Deus, como é que você defende o Che Guevara, um indivíduo que matava homossexuais, que é justamente o que o pensamento progressista hoje está endeusando, né? Essa ideia de gênero e tudo mais. O Che Guevara matava homossexuais. O Che Guevara era racista, ele não gostava de negro. Tá? Então, assim, você percebe que existe uma desconstrução intelectual velada e que as pessoas recebem isso de forma acrítica. Ninguém para fazer uma reflexão crítica do que o cara está dizendo. Colocaram uma roupagem sobre o Paulo Freire tão poderosa, foi construída uma roupagem tão poderosa que ficou. Hoje, se você é alguém que vai falar alguma coisa em termos de discordância contra esse pensamento, você é literalmente rechaçado, você é atacado, você é colocado fora do circuito. Então, essa é a grande verdade. Né? Eu volto sempre, Vitor e Joci, naquela premissa o seguinte: se nós tivéssemos realmente um ambiente plural, o cristianismo deveria ter o seu espaço nessa discussão, mas ele não tem. Agora, muito bom, Marcos. Eu pergunto para vocês, tanto você quanto o Vitor, o Paulo Freire é um caso do Brasil, é um caso da América Latina, mas a gente vê quase que uma homogeneização da pedagogia a nível mundial. Eu acho que há mais elementos por trás disso aí. Há uma força, há uma mão invisível por trás desse intento. Eu acho que ele foi um dos expoentes, e um grande expoente dessa marxização da nossa pedagogia, dessa descristianização da pedagogia,
ou uma cristianização paganizada da pedagogia, mas a par dele teve outros atores usados pela mesma força oculta, que eu posso citar aí, o Antônio Gramsci, posso citar outras pessoas que fazem parte dessa conspiração. O Peter O próprio Karl James, Marx, né? o próprio Karl Marx, né, que foi A base disso tudo é o Karl Marx, né? É a base. Então, na verdade, o que o Antônio Gramsci conseguiu, assim, foi dar uma roupagem diferente, uma visão cultural desse pensamento revolucionário e não aquela visão armada do confronto, da rebelião, né? Ele mas vocês concordam que tudo isso são facetas e desdobramento de facetas de um grande plano, né? Um grande plano anticristão, espiritualmente falando. Mas, voltando ao caso aqui, eu estava citando Peter James, ele diz que essas sementes foram lançadas lá por volta da década de 40, de 50, visando colher esses frutos nessa época que nós estamos vivendo, visando arruinar toda uma geração, não só de um país, mas do mundo inteiro. E esse cerceamento de literatura, de pedagogia não marxista nas academias é um flagrante vergonhoso, mas se torna no dia a dia normal. Há uma normalização dessa parcialidade de uma forma vergonhosa, criminosa, né? E eu queria até que você poderia voltar a falar disso, Marcos, porque está faltando voz, está faltando vez. Os que falam de tolerância são os primeiros a praticar a intolerância, são os primeiros a praticar a parcialidade. Eu vi o Vitor também falando nesse sentido, dessa roupagem gramsciana, né, podemos dizer assim, do marxismo, para tornar ele mais agradável, sair da vermelhidão das revoluções armadas, né? Então, levar ele pela linha cultural para ir conquistando a sociedade. Vitor, poderia falar a respeito? É sempre bom falar aqui que nós não estamos, de maneira nenhuma, atacando a metodologia de ensino, tá, ou a proposta de Paulo Freire. Nós estamos falando de uma coisa muito pior, que é as ideias, né? Poxa, é só uma ideia, mas uma ideia, por exemplo, que Hitler teve e matou milhões de judeus. Poxa, é uma ideia, mas uma ideia que Stalin teve e matou milhões de eslavos e assim por diante. Então, ideologia é uma coisa muito perigosa e nós estamos inseridos nesse sistema. Então, uma coisa são a metodologia que o Paulo Freire usou para alfabetizar e, de fato, a sua metodologia reduziu aí até 30% o analfabetismo naquela época no Brasil, porém, a sua ideologia, com o passar do tempo, foi muito perigosa, é o que nós estamos falando aqui. Então, são duas coisas importantes a gente se falar. Essa engenharia social, pessoal, não é uma coisa local. Essa engenharia social é uma coisa a nível mundial. No início, nós falávamos sobre a escola de Frankfurt. Essa escola é importante a gente falar. Que é isso? É um instituto fundado na Alemanha por grandes pensadores de vínculo marxista. E quando eclode os pensamentos, a gente até diferencia nessa área de estudo, né? Existem dois tipos de pensamento. Existe o pensamento marxiano, que é o pensamento que Karl Marx pensava. Isso é uma vertente lá da economia, a sua teoria da mais-valia, que é uma teoria muito importante para o sistema capitalista. Mas existe também o pensamento marxista, que são aqueles que aderem à ideologia por detrás do que Karl Marx pregava. Então, nós temos exemplos aí de como Paulo Freire. Na Itália, quando Antônio Gramsci ele é preso por Mussolini e tenta, de alguma forma, a defender a bandeira socialista, né, durante o seu, aproximadamente quase um mês preso, ele começa a escrever o seu diário, onde a revolução agora que Karl Marx pregava, que era uma revolução armada, não deu certo. Né? Nós temos exemplos disso aí na história. Em 1933, com Holodomor na Ucrânia, que morreu 33 milhões de ucranianos, nós temos exemplo do regime socialista, nós temos exemplo do nazismo, todos com base em que a revolução precisa ser feita com base armada. Antônio Gramsci teve uma sacada dentro da prisão, ele falou, olha, essa revolução agora tem que ser cultural.
Nós não vamos levantar mais foices e nem machado, nós vamos levantar a ponta de uma ideia, de uma caneta. E isso foi uma estratégia satânica muito forte. Muito forte. Cria-se, então, esse Instituto de Frankfurt, onde Paulo Freire teve acesso e traz para o Brasil essa ideologia, que há uma necessidade de revolução. Vocês podem pegar os escritos de Paulo Freire, ele se diz socialista, ele se diz comunista, ele se diz marxista, isso que é o mais preocupante. Então, nós não podemos, de alguma forma, deixar de lado isso. Mas aí pode se perguntar, mas como eu estou aqui na faculdade, eu estou na universidade, e agora, o que eu vou fazer, né? Olha, peça sabedoria a Deus e você vai ver que vários estudiosos são cristãos. Eu poderia falar aqui, por exemplo, aproveitar aqui o pitaco, José e Marcos, a respeito do primeiro sistema de ensino que foi iniciado por Martinho Lutero. Para curiosidade aqui dessa live, Martinho Lutero foi o primeiro cara a dizer o que é ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. Ele sistematizou a importância de todo ser humano ter acesso à educação. Calvino, da mesma forma, entre outros pensadores. A Igreja Católica, né, que detinha do poder do conhecimento da palavra, somente eles poderiam, somente o alto clero, os sacerdotes, né, os padres e todo o episcopado poderia ter acesso, né, começou a sentir uma certa uma incomodação. Eles lançam, então, o sistema de contra-reforma. E é importante falar também que o sistema de contra-reforma foi o primeiro aparelhamento contra o sistema protestante. Por quê? Foi criada a Companhia de Jesus, onde a gente estuda lá na 5ª série, quando os jesuítas começam a sair pelo mundo a pregar o evangelho católico romano. Isso foi um ataque aos ensinamentos protestantes. A ideia era muito bonita, mas a missão depois dos jesuítas, diferente da educação cristã, que de fato não era nem muito cristã, mas sim imposto pela Igreja Católica Romana, levou a 1800 alguma coisa a expulsão dos jesuítas do Brasil. Então, esse movimento é muito importante nós falarmos. Os cristãos foram os primeiros a pensarem com um sistema educacional efetivo. Não tem como nós estudarmos as ciências se não estudarmos a palavra de Deus. Isso precisa haver um equilíbrio. Então, se você está fazendo um curso de pedagogia, se você está fazendo um curso de engenharia, se você está fazendo um mestrado, há mais autores cristãos do que não cristãos. Eu até fiz uma pesquisa, é importante a gente falar a respeito disso, não somente apontar os problemas da educação no Brasil, mas também a gente falar sobre as melhores universidades do mundo, que são americanas, né? Eu poderia citar aqui Harvard, Oxford, Cambridge, o Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, e a Universidade de Iowa. Todas essas universidades, se você pegar lá, as 20 primeiras melhores universidades do mundo, foram universidades fundadas por corporações cristãs, por trabalhos que iniciaram dentro da igreja. Mas no Brasil nós não temos, né? Eu posso falar aqui sobre a Mackenzie, uma universidade que tem aí muitos formadores de opiniões cristãos aqui no Brasil, entre outros, como a metodista. Então, há um grande aparelhamento também cristão. É importante falar isso. Eu até recomendo, eu trouxe aqui alguns livros. Esse livro aqui é o livro do professor Paul Freston, Marxismo e Fé Cristã, Desafio Mútuo. Ele é professor da Unicamp. Eu não sei se ele está aposentado, mas ele continua ainda falando a respeito. E aqui, militante da ABU, muitos anos. Isso. Nesse pequeno livro aqui, ele reúne os artigos de maior impacto sobre a crise marxista do ponto de vista cristão. Aí você vai ver como Marx disse a respeito de quem de fato foi Che Guevara. Pessoal, tudo que está acima da revolução, tudo que atrapalha a revolução tem que ser dizimado. Então nós começamos a entender o porquê que a ideologia de gênero vem da raiz marxista, porque dentro da família não pode ter uma figura autoritária o pai, não pode ter uma figura autoritária a mãe, não pode ter uma figura autoritária de sexo. O macho não tem que ser melhor que a fêmea. Então, tem que haver, não pode haver diferentes gêneros, né? Tem que ser relativo. Olha, eu quero ser o que eu posso me tornar. Então, há ideologias por detrás disso aí.
há uns 3 anos atrás, aqui em Cuiabá, houve votação ali na Câmara a respeito da ideologia de gênero, e graças a Deus não foi para frente. Mas, como a Bíblia diz, o fim do tempo é chegado. Todo esse aparelhamento está aí, mas nós podemos mudar, nós podemos buscar sermos aí os futuros Ravi Zacarias que o senhor recolheu essa semana, os futuros Dave Hunt, pessoas que foram extremamente usadas no Ministério da Apologética, pessoas intelectuais, e nós temos, se a gente fazer uma busca aí no sistema de ensino como um todo, pessoas cristãs que estão ocupando lugares de destaque, tá? Então, deixar aqui o pessoal falando, senão acabo falando demais. Vitor, eu gostaria, se vocês me permitem, apenas de fazer uma contribuição aqui no seguinte aspecto. A metodologia apresentada pelo Paulo Freire, do ponto de vista pedagógico, ela atinge um determinado nicho, digamos assim, da educação, que é o adulto que não foi alfabetizado, e até onde eu consegui ler, e até onde eu consigo entender, e de uma ou outra experiência vivida por colegas que são professores, são pedagogos, me parece que ela se aplica. A questão principal é que a metodologia utilizada pelo Paulo Freire, ela parte daquilo que a pessoa conhece, para a partir daquilo que ele conhece, fazer ele tomar conhecimento da realidade. Mas veja o seguinte, por exemplo, na metodologia Paulo Freire, você chega num lugar onde você vai alfabetizar uma pessoa que é pedreiro analfabeto, e aí você pega a palavra tijolo, que é uma palavra que está dentro do vocabulário dele, né? E você escreve lá tijolo no quadro. E aí você separa as sílabas, e a partir daquilo você vai, então, apresentando as letras. Letra T, letra I, né? São as consoantes e as vogais. E a partir daquilo você começa a construir, digamos assim, o conhecimento daquela pessoa. Onde é que está o grande problema da metodologia do Paulo Freire? É que essa metodologia, ela prende o indivíduo dentro da realidade dele. O indivíduo, ele fica preso dentro da sua realidade, e olha o que é mais grave, né? Isso você pode ler no livro Desconstruindo Paulo Freire, já são 2 versões, mas não é só esse autor que diz isso, é meio que lógico esse processo, porque a partir do momento que você observa como é que a metodologia, e especialmente o próprio Paulo Freire educava, porque você tem lá, por exemplo, a ideia de pegar a palavra tijolo, destrinchar, fazer a pessoa conhecer o alfabeto ali do conjunto daquela palavra, só que logo vinha uma questão ideológica. Você é um pedreiro, você é explorado pelo seu patrão, você está numa classe social onde você tem alguém que explora você, que explora o seu salário, aí vinha a discussão da mais-valia. Ou seja, a grande questão é que por trás da ideia de alfabetização estava a ideologia política, que era claramente marxista. Alguém é pedagogo, leu as obras de Paulo, eu não faço isso, ok, você pode não fazer isso, mas a metodologia de Paulo Freire está fundamentada no quê? Na ideia utópica de mundo, na ideia revolucionária de mundo, na ideia da desconstrução, na ideia da luta de classes, e por aí vai. Então, esse é o grande problema da metodologia de Paulo Freire. E alguém, inclusive, até citou ali que a metodologia de Paulo Freire é comprovadamente um sucesso. Eu não concordo com isso. A metodologia de Paulo Freire não é um sucesso. A metodologia de Paulo Freire é limitante. O indivíduo, por exemplo, que começa estudando sobre tijolo, se ele terminasse lendo uma obra de um autor que não está dentro da nossa cultura, mas que pode contribuir para a elevação da nossa cultura, seria interessante, mas ele não vai ser incentivado a fazer isso, porque isso é considerado o quê? É uma literatura de uma outra classe social, que é dominante, que traz uma verborragia, né, que é o que essa vertente do progressista gosta de utilizar.
Então, o que a gente consegue observar com isso é que, infelizmente, ela é limitante. Ainda que a ideia possa ser boa, até um determinado momento, ela limita, ela prende o indivíduo, e o que é pior, ela traz uma força ideológica marxista pesadíssima. Você vai pegar todo... Isso não é só o aluno, você pega as pessoas que são formadas nas escolas, nas faculdades de pedagogia. 99% sai amando Karl Marx, sai falando de bem de uma camiseta do Che Guevara, o cara sai falando de luta de classe, o cara vai lá no sindicato que é dominado por petistas e pessoalistas para se sindicalizar, o indivíduo quer sair na rua para quebrar as coisas, para botar fogo não sei no quê. Então, a grande questão que nós estamos tratando aqui, que esse aparelhamento intelectual, ele traz uma carga marxista pesadíssima. Então, esse é o desafio, não é falar de Paulo Freire, o desafio não é essa questão, o desafio é que aquilo que o Paulo Freire propagou, revestido de uma teoria pedagógica, não era uma teoria pedagógica, é uma teoria política. Ela é politizada, ela traz uma ideologia extremamente forte por trás. E o que é mais impressionante em tudo isso é que as pessoas que são formatadas, digamos assim, com esse tipo de pensamento, isso é tão profundo, isso ataca o indivíduo, isso faz a formação do indivíduo de uma forma tão arraigada, que a pessoa não consegue, lendo a obra do Paulo Freire, o cara vai lá e está vendo que Paulo Freire está falando que Che Guevara era um cara bom, que era um cara amoroso, como é que a pessoa passa por aquela leitura e a sua intelectual, a sua racionalidade impede a pessoa de conseguir verificar que o cara está colocando uma coisa absurda ali. Então esse é o grande problema da pedagogia ideológica de Paulo Freire. Não é do método só em si, não é só uma questão metodológica, é que dentro desse método está profundamente arraigadas ideias marxistas. E aí, dentro dessa vertente, o marxismo cultural vai ganhar uma força impressionante depois de tudo isso, que é aquilo que o Vitor já fez a abordagem. Essa era a contribuição que eu queria. Interessante, Marcos, para aproveitar o que você está falando, né? A gente está batendo nessa tecla de Paulo Freire porque, pessoal que está acompanhando a live, ele é o patrono da educação brasileira. O tema que nós estamos decorrendo aqui é a respeito do aparelhamento educacional contra os princípios cristãos. Então, a gente precisa combater com ideias, com críticas, né? Em nenhum momento citamos versículos aqui, não fomos para a Bíblia, estamos analisando do ponto de vista filosófico de uma ideologia que não dá certo. E nós temos N exemplos da história, né? O que tem mais em Netflix é documentário a respeito de revoluções que não deram certo. Isso aí todo mundo tem acesso. A questão que ninguém quer aprofundar no calcanhar de Aquiles do que foi Paulo Freire. Eu vou dar alguns dados aqui, é interessante. Em 2013, a última pesquisa dada pela Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio, PNAD, que é a respeito do índice de alfabetização do Brasil, né, para vocês terem noção, 27% dos brasileiros ainda são analfabetos funcionais, ou seja, a pessoa sabe ler, escrever, mas não consegue interpretar um texto simples. Estamos falando aqui da educação de Paulo Freire. Eu vou dar outra estatística aqui agora a nível mundial, a colocação do Brasil em termos de educação, em um ranking de 69 países, né, pelo Instituto PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, de 2012, coloca o Brasil em 59ª posição. Países da África, com uma situação de classe muito pior do Brasil, estão com níveis de educação muito maior. Você na rua encontra muito haitiano, aí pergunta para um haitiano quantos idiomas ele fala. Francês. O Peru tem uma educação melhor que a nossa. O Peru Venezuela. Nós temos países africanos, né, com uma matriz educacional que no PISA e outros testes são melhores do que o Brasil. Se você pegar as melhores universidades do mundo nos rankings, você não vai encontrar uma universidade brasileira entre as 50 melhores. No termo de qualidade, nós estamos falando de quantidade de publicação. Quantidade de publicação, a USP, a Universidade UERJ, a Universidade Federal Catarinense, por exemplo, são excelentes. A própria URGS do Rio Grande do Sul tem
muito, tem volume, mas qualidade. A gente é que a discussão, ela eu não gostaria de levar ela por esse caminho, né? Mas quando você coloca isso, Vitor, isso é de suma importância, porque isso fica muito claro que tem alguma coisa muito errada. Então, quando a gente discute, por exemplo, que a cultura judaico-cristã tem muito a contribuir para a educação brasileira, e que aí eu acho que até a gente tem que fazer uma meia-culpa nisso, né? Todos nós que somos cristãos, porque nós deveríamos estar mais envolvidos com isso, se não pudermos estar na escola, dentro das igrejas, dentro de ambientes educacionais, colocando esse tipo de discussão, porque, veja bem, toda a cultura judaico-cristã é uma cultura extremamente rica. Se nós formos considerar a cultura judaica com a cultura cristã, por exemplo, essa cultura que se denomina judaico-cristã, nós estamos falando aí de pelo menos 4.000 anos de história. São processos educacionais extremamente estruturados, não é? Você tem uma riqueza de conteúdo, de conhecimento, são muitas informações. Quer dizer, a cultura judaico-cristã, ela se fundamenta na busca, por exemplo, eu não sei, Vitor, se você já teve a oportunidade de ler, como é que era a formação teológica na Alta Idade Média, especialmente sim, naquele período ali próximo à escolástica, né, cristã, europeia. Meu Deus, olha, o indivíduo tinha que estudar muito, né? Eu posso aqui até citar para você o que eles estudavam. Isso aí é em torno de 1500. Hebraico, latim, né? Ciência, grego, botânica, química, filosofia, poesia, história e medicina. Isso está no artigo de Costa 2008. Pronto. A educação era totalmente com qualidade, como você está falando, Marcos. Respondendo. Exatamente. É isso aí. Então, hoje, a música, né, Vitor? A música. Sim. Música. Música de qualidade. Nós estamos falando de coisa de alto nível. Não é só a pessoa escutar ou cantar. A pessoa tinha conhecimento de Paulo Freire, a gente tinha conhecimento, ou melhor, a gente não tem um conhecimento de Paulo Freire, né, eu quis dizer, que é aquela coisa rasa, é só começar com a leitura. Não, o indivíduo era levado a fazer partitura, a escrever partitura, é música mesmo, de verdade, né? Um altíssimo nível. O que nós estamos vivendo hoje no sistema de ensino do mundo é onde o ensino, a educação, a ciência, ela está sendo pegue em pequenas partes. O que eu estou falando? Antigamente, por exemplo, você pegava um exemplo que você da Idade Média, não tinha uma formação em engenharia civil. A pessoa entendia de hidráulica, a pessoa entendia de tantas engenharias, a pessoa entendia de teologia, a pessoa entendia de música, e isso era, como um todo, ciência. Se você pegar aí a Biblioteca de Alexandria, os grandes escritos, para vocês terem noção, mais de 400 anos de atraso científico nós tivemos com a dizimação da Biblioteca de Alexandria, o que foi perdido. Perdemos aí 400 anos de avanço científico, né? Respondendo uma pergunta aqui do pessoal da live, do Júlio Messias, hoje no Brasil a nova Constituição garante 25% de orçamento do Estado para a educação, 18% para dos institutos federais, ou seja, tem muito dinheiro. A pergunta é, o que tem sido feito? Será que é falta de dinheiro? Não é. A gente vê o que o Brasil passou. Pessoal, para dar aqui números para vocês, pega aí o governo do PT, o quanto de desvio de educação, quantos livros impressos aí estão até hoje aqui nos reservatórios do MEC. Isso é um absurdo. Então, muito dinheiro tem se desviado. Então, assim, não é questão salarial, tá? Hoje, um professor doutor aí dando aula na USP, né? Desculpa aqui falar, mas ultrapassa aí algumas dezenas de milhares de reais. Então, não é questão financeira, mas é uma questão ideológica que nós estamos falando aqui. São estatísticas, são dados sérios que nós precisamos não esconder, mas falar. Né? Não somente... Vitor, obrigado aí. A nossa live já está em 1h20 minutos. Eu acho que a turma está bem animada aí nas ideias, nos debates. Eu só queria colocar uma questão aqui, gente, voltando ao nosso tema, porque é muito palpitante. De repente a gente poderia fazer um tema só sobre
a questão do marxismo na nossa pedagogia, mas eu, como cristão, como convertido da social-democracia, do socialismo para Cristo, né? Né, Marcos? Tendo os olhos abertos, eu era cego e agora vejo. Eu me espanto com a ausência. A cada dia que a gente vai descobrindo, Vitor, Marcos, literatura que nos foi negado o acesso. A literatura, a pedagogia não marxista, ela foi banida das academias de forma proposital. Nós temos hoje apenas uma forma única de se fazer pedagogia, de se ensinar pedagogia nas academias, pelas lentes marxistas, unicamente. Isso é uma conspiração em que tanto o Estado brasileiro quanto a igreja evangélica, a igreja cristã em geral, estão ausentes, negligenciaram a presença nesse ponto. Principalmente nós, como cristãos evangélicos, nós estivemos ausentes e deixamos a nossa pedagogia ser sequestrada. Acho que o termo é esse. A pedagogia foi sequestrada para aparelhar. Como o nosso tema é identificando esses princípios, deixa eu ver aqui, o aparelhamento do sistema educacional contra princípios cristãos, não resta dúvida de que pelo menos um princípio, qualquer cristão que esteja nos acompanhando nessa live ou que vai ver depois, esse fato ninguém poderá negar, e é um fato decorrente desse aparelhamento. Qual é? A desconstrução da visão de mundo, da cultura judaico-cristã. É o que se prega. A palavra desconstrução nos círculos das ciências sociais está na moda há muito tempo. A desconstrução do patriarcado, da família nos padrões bíblicos. Isso são objetivos dessa pedagogia marxista que vem imperando na nossa nação e em outros países da América Latina, que vem transformando a América Latina numa latrina, na verdade, há muito tempo. E eu gostaria que os irmãos, os cristãos, eu acho que tanto quanto eles, eu fiquei muito surpreso quando me deparei nas primeiras vezes com essas leituras, com essa literatura que nos foi negado o acesso. Eu me deparei e fiquei surpreso tanto quanto alguns que estão nos assistindo aí, porque não enxergam com facilidade como isso faz parte de uma conspiração maior, de um plano para tirar os princípios da civilização judaico-cristã da vida das pessoas, da vida da sociedade, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou que com Deus se relacione. E quando fala em Deus e quando fala de cristianismo, traz um cristianismo plural, um cristianismo, como eles falam, inclusivo, um cristianismo que senta na mesma mesa de qualquer outra ideologia como se fosse igual ou semelhante a elas, para dialogar, quando na verdade nós entendemos que o cristianismo se impõe como a verdade e não uma verdade. Então eu gostaria, para que a gente fechasse, vamos conduzir as falas finais. Eu gostaria que vocês tivessem um bom tempo para fazer esse fechamento, para dizer que isso faz parte de algo maior, de uma conspiração maior, de uma movimentação maior. E eu agora, Vitor, vou introduzir aqui um texto bíblico para a gente situar isso. A Bíblia diz lá no livro de 2ª Carta de Paulo aos Tessalonicenses que antes da volta de Jesus Cristo haveria a manifestação do anticristo, a manifestação do iníquo, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Quem lê os livros de Francis Schaeffer, quem lê os livros de Charles Colson, de Nancy Pearcey, de William Lane Craig e outros autores que estão nessa linha e outros apologistas, a gente vai ver que isso faz parte de um grande plano. Como viveremos? É a grande pergunta que o Schaeffer já fazia desde a década de 60.
E a gente vê lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo dizendo que a manifestação desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia, vocês sabem, Marco, você é um administrador, você é um professor universitário, um profissional de sucesso aí nas corporações. Vitor, você é um doutor em física tropical, é um acadêmico, uma pessoa de dentro da universidade, de dentro da academia. Vocês sabem que a eficácia está ligada a resultados, está ligada a colher com o maior ganho possível, com o melhor método, o resultado. Então, a gente vê que essa onda que a gente vive hoje, essa implantação dessa nova ordem mundial, dessa nova maneira de pensar da sociedade, ela está profetizada na Bíblia. A Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, que ao anticristo foi dado o poder de mudar os tempos e as leis. Mudar os tempos é mudar a maneira das pessoas pensarem. Novas ideologias, novos conceitos, desconstrução, abaixo o patriarcado, abaixo a civilização judaico-cristã, abaixo esse ranço intolerante do cristianismo, que se coloca como uma pedra para o avanço da sociedade. Então, há toda uma conspiração, há todo um planejamento traçado em minúcias, onde há um subproduto para cada área da atividade humana. E nós estamos tratando hoje aqui da instrumentalização do sistema educacional para inculcar na mente das crianças coisas como a desconstrução da família nos moldes bíblicos. Não tem essa de papai, de mamãe, de filhos. Existe papais, existe mamães, existe pais e mães, existe muitos pais e uma mãe, pode existir muitas mães e um pai, ou pode existir somente mães ou somente pais. Utilizam-se das tragédias que causam as exceções para se colocar uma exceção de forma atravessada como se fosse a regra. Eu acho que as exceções têm que ser tratadas de forma excepcional e não de forma normativa. Então, eu queria trazer esse fato para abrir os olhos de muitos que talvez estranhem algumas pontuações. As nossas pontuações não estão aqui meramente, perfunctoriamente, no campo da ideologia política, no campo de um plano de governo, no campo de uma situação estabelecida aí na política partidária ou na política ideológica. Não, nós estamos indo muito profundo. Há raízes, há motivos espirituais por trás dessa desconstrução dos valores cristãos, dos valores judaicos cristãos na sociedade, ok? Então, gostaria que nós partíssemos para o fechamento nessa linha aí, que há algo mais por trás disso aí, Marcos. Eu vou fazer a minha parte, deixar para o Vitor, para ele falar um pouco mais, fazendo o fechamento também, tentando a gente focar bem mesmo no tema que nós estamos discutindo hoje, sobre o aparelhamento. O que seria o ideal do ponto de vista da educação? Seria a gente ter, por exemplo, o que eu já fui questionado, por exemplo, então você acha que a escola, a universidade deveria só falar de Adam Smith? Não. A escola tem que ter o pensamento do Karl Marx, claro, ele faz parte da história. Mas por que a escola só aborda o Adam Smith do ponto de vista crítico do Karl Marx? Se esse ambiente fosse realmente plural, nós teríamos ideias sendo apresentadas e discutidas, e não opções sendo colocadas de forma ideológica. Então, nós teríamos na universidade Karl Marx, nós teríamos Adam Smith, o lugar dele tinha que estar lá. Porque, por exemplo, Josi Vitor e demais que nos ouvem, nós temos hoje muitos professores de história, de filosofia, gente que foi formada aí há 5, 6 anos, e você pergunta se essas pessoas conhecem, por exemplo, o Thomas Sowell. Não sabe, nunca ouviu falar de Thomas Sowell, nunca foi apresentada essa obra para ele. Pergunta, você conhece Roger Scruton, um grande filósofo inglês que morreu há pouco tempo? Nunca ouviu falar. Você pergunta se o cara conhece Edmund Burke, por exemplo? Nunca ouviu falar.
Pergunta se conhece Michael Oakeshott, nunca ouviu falar. Mas o que esse cara estudou? Esse cara estudou Derrida, esse cara estudou Foucault, esse cara estudou Nietzsche, Karl Marx, esse cara estudou toda a ideologia marxista e progressista pesadamente. Quando a gente observa que o sistema educacional está estruturado dessa forma, a gente chega à conclusão que ele está aparelhado, sim. Ele está aparelhado para a manifestação de uma única vertente de pensamento. Imagina a riqueza que não seria, do ponto de vista intelectual, Vitor, se um aluno na universidade tivesse acesso a esses outros autores. Quanto debate interessante você teria. Como não seria rico o conteúdo. Eu estava, por exemplo, lendo há pouco tempo mais um dos livros do Roger Scruton, ele que é um cara que nasceu numa família de gente pobre na Inglaterra, classe média baixa, né? Ele estudou numa escola privada que era mantida por doações, e esse cara foi parar na Universidade de Oxford, pelo sistema educacional extremamente fundamentado que tinha ali. Quer dizer, o cara, Vitor, escreveu 2 óperas. Eu vou ser bem franco contigo, cara. A nossa educação, por mais boa vontade que exista, os nossos professores são guerreiros. O professor no Brasil, cara, ele é quase um herói. Porque o professor, hoje, ele entra dentro de uma sala de aula, tem lugares que ele não sabe nem se ele vai sair como ele entrou. Então, a gente não está aqui atacando o professor. Os irmãos que nos ouvem, por exemplo, nos entendam. A gente está entendendo o contexto. O professor hoje, ele é uma pessoa totalmente alienada da sua própria profissão. Quantas cenas nós temos de professores em sala de aula com alunos jogando cadeira em cima dele? Enfim, esse aparelhamento, ele é nítido, ele é real, isso não é invenção da cabeça de ninguém. E o professor que está dentro de uma sala de aula de escola pública hoje, que ele acha que está tudo certo, que não existe aparelhamento, que não existe ideologização, então eu só posso concluir que essa pessoa não conseguiu enxergar nada do que está ao redor dele e a mentalidade dele está extremamente formatada dentro dessa ideologia. Porque não é isso que a gente ouve. A minha esposa dá aula na escola pública, no ensino médio. É uma lástima. O que eu ouço aqui, o que eu ouço ela falar, o que os colegas falam, é uma tristeza. O que eles são convidados a colocar para os alunos, nosso sistema de educação, avaliação não existe mais. Você tem um aluno que chega no ensino médio que não sabe interpretar, mas ele é bom de crítica. Ele acha que ele tem pensamento crítico. Ele é enganado. Ele foi seduzido por essa palavra, pensamento crítico. O indivíduo não sabe interpretar nada. E ele chega lá no ensino médio e não sabe ler nem escrever. Então, quando ele vai para a universidade, ele continua seduzido por essa mesma visão e ele vai continuar reproduzindo essa mesma visão. Será que é muito difícil a gente conseguir enxergar isso? Nós, como cristãos, temos condição de fazer uma contribuição muito maior. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos. Professores cristãos hoje que estão dentro da sala de aula são pessoas que fazem uma contribuição enorme para a vida dos alunos, fazendo um despertamento desses alunos para a leitura, fazendo um despertamento desses alunos para eles enxergarem a vida de uma maneira diferente, para eles não desprezarem a família, para eles darem valor para a família, para a educação, para eles não faltarem aula. Esse é o papel do cristão dentro da sociedade, dentro de uma sala de aula. É uma contribuição enorme, mas o desafio é extremamente grande. Quantos jovens das nossas igrejas não chegam falando do que eles ouvem na sala de aula, de ataques que os professores fazem contra a fé cristã? Então, existe sim um desafio. E o professor hoje, ele é quase um herói dentro da sala de aula, especialmente o professor cristão que está indo contra toda essa maré. Então, eu quero fazer o meu fechamento nesse aspecto, dizendo que existe sim um aparelhamento, existe praticamente uma via única de conhecimento, e esse conhecimento, acima de tudo, ele é altamente ideológico. E aí eu deixo para o Vitor fazer as considerações dele também. O Marcos ponderou exatamente o que eu penso também. É uma realidade muito próxima a nós. O professor no Brasil hoje, ele é uma pessoa que tem que estar disposto a, literalmente, a
a dar sua vida muitas vezes aí. No caso de, se você colocar na Wikipédia, você colocar lá a Educação do Brasil, você vai ver lá no final do site aquela figura daquela professora que salvou os alunos no ataque que teve recentemente no Brasil e acabou sendo assassinada. A desvalorização, né, desse profissional é muito grande no nosso país. Não é à toa que nós temos aí, eu já dei aula para o ensino médio e todos os alunos, a grande maioria, você pergunta, o que você quer ser? Eu quero ser médico, quero ser juiz, né? Porque não que essas profissões sejam dignas, lógico, é muito lindo ser médico, muito lindo ser juiz. Porém, no Brasil, essas conotações têm tomado um sentido diferente, porque o juiz passa o sentido de um poder absoluto ou de um quase Deus, né? De tantas regalias e autarquias que eles têm, e o médico é aquele que pode decidir quem vai viver ou quem não vai viver. E pelos salários muito altos, né? A exemplo de algumas nações, como a Alemanha, por exemplo, se você pegar o currículo da ministra Angela Merkel, você vai ver que ela é doutora em física, ela é uma professora. Os maiores salários da Suíça, da Finlândia, da Alemanha, da Noruega, dos países que estão em ponta no termo de educação e de ensino, são de professores. Tá? O único país em que o imperador se curva perante o professor é o Japão. Então, é uma profissão digna de honra, né? O maior professor que existiu, inclusive tem um livro que aborda esse tema, Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, não somente falando a respeito da ciência, mas também daquilo que é o principal, o espiritual. Isso nós não podemos deixar de falar. Então, há uma preocupação muito grande hoje. Eu recordo quando aconteceu o desastre, não, a tragédia, né, de 11 de setembro. Se eu perguntar aqui para todo mundo, né, o que estava fazendo, todo mundo vai lembrar, porque esse dia marcou a vida de cada um. As nossas crenças, elas são marcadas por fatores fortemente emocionais, ou muitas vezes repetidos. Agora, se eu perguntar para você o que você comeu anteontem, você não vai lembrar, porque são fatos que marcam. E durante uma entrevista, perguntaram à filha do Billy Graham bem assim, olha, onde estava Deus quando aquelas aeronaves colidiram com o World Trade Center, né? Onde estava Deus, nós, Estados Unidos, uma nação protestante, onde está impressa na célula do dólar que Deus, né, é o nosso Senhor, é o que nós confiamos. E ela respondeu o seguinte, olha, faz tempo que Deus não está aqui, depois que tiraram Deus das escolas, das orações, e é isso que nós estamos vivendo. Está chegando um tempo onde a gente questiona onde está Deus. Você tem procurado Deus, você tem deixado o Espírito Santo de lado. Então, não somente preocuparmos com essas questões, mas revestir também das armaduras que Paulo fala, espirituais, porque hoje nós estamos em guerra. Precisamos sim capacitar. Esse aparelhamento, ele é real, ele existe, né? Talvez muitos aqui estavam pensando em falar a respeito da atual conjectura, do sistema de ensino online. Não, isso de fato não demonstra nenhum tipo de um contra-ataque à fé cristã, né? Algumas metodologias aí, e nós estamos aqui graças a uma tecnologia de uma velocidade de internet acessível, onde todo mundo pode debater, mesmo passando por um problema de pandemia, graças a uma ciência. Então, isso é fato. O que nós precisamos fazer é voltar ao primeiro amor, voltar a Cristo, aos ensinamentos da palavra de Deus, é buscarmos conhecimento também. Eu mostrei agora há pouco aqui o livro, né? Um livro também que eu recomendo aqui para fazer o meu fechamento, eu não poderia deixar, é esse aqui, ó. Deixa eu focar aqui. A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. É um livro bem pequenininho. Se você estiver empolgado aí numa tarde, você lê esse livro. Esse livro fala sobre toda a desconstrução do conhecimento ocidental, do ataque do cristianismo. E Francis Schaeffer faz uma leitura muito científica em cima desse livro. E um outro livro que eu recomendo também para você que está perguntando aí, como que eu vou sobreviver a tudo isso? Como que eu vou estudar? É esse livro aqui. Deixa eu colocar aqui na câmera. Cristão na Cultura de Hoje e o É Agora, Como Viveremos, de Nancy Pierce e Charles Conce.
obras, como muitas outras aí que o Jussi e o Marcos já disse, são extremamente importantes. Importante você também capacitar, não é porque você é cristão, você vai ficar apenas na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre vai ser a palavra de Deus, mas você precisa também capacitar no conhecimento humano, estudar idiomas, né? O inglês hoje, eu percebo muitas vezes que o brasileiro ele é meio acomodado nesse sentido. Nós precisamos, né, estudar para conhecer essas obras. O Jussi deu exemplo aqui do livro do Ravi Zacarias, que já não tem mais em português. Estude aí o inglês, se estiver animado, estude o alemão, que é uma língua também, que hoje a maioria dos pensadores, os autores que o Marcos citou, a maioria deles são alemães. Então, é você conhecer. Para muitos que estão aqui, que são assembleanos, tem uma entrevista do pastor Antônio Gilberto, ele falando sobre o encontro que ele teve com Einstein. Eu acho interessante depois você tirar aí 5 minutos do seu tempo para ir e ver essa entrevista, onde os maiores estudiosos pentecostal do Brasil aí encontra com Einstein e tem uma conversa. Ou seja, estavam ali capacitando, tendo conhecimento, buscando conhecimento. Então, se capacitar. E a única forma de nós combatermos esse aparelhamento anticristão é formarmos cristãos críticos de posição, produzindo materiais bibliográficos, produzindo, como o Marcos falou, música, produzindo cultura. É isso que nós temos que fazer. Infelizmente, hoje nós vemos pregações, né? Eu vou dizer aí o termo utilizado pela galera, worship, né? Aquela pregação de fundo, emocionalista, aquela pregação que muitas vezes não tem um impacto de mudança, de nos confrontar aqui dentro do nosso coração. A gente vê músicas aí em 3 notas, né? E ficam naquele mantra eterno. Então, para vocês observarem que essa geração não está compondo óperas, não está pregando o básico da palavra de Deus, que aí nós debatemos aqui que em 1500 os caras eram letrados, os caras não tinham teologia, os caras tinham hebraico, aramaico, grego, latim, música. E nós vemos aí um monte de gente se formando em vários cursos, fazendo curso à distância, EAD, tenho 10 pós-graduação, mas você vai conversar, a pessoa não sabe falar um ponto crítico. Então, essa é a geração que nós estamos vivendo, né? É uma geração difícil, mas nós podemos mudar essa realidade. Então, aqui eu deixo as minhas considerações, esse é um tema muito amplo, né? Desculpa se alguém queria debater temas mais atuais, mas é impossível falar do aparelhamento da educação contra os princípios cristãos se a gente não falasse de marxismo, se a gente não falasse de Paulo Freire. Talvez seja um assunto meio chato, mas nós precisamos aí despertar a galera para estudar, para ler, para questionar, para pegar a Bíblia, para comparar versões, ver o que Martinho Lutero. A gente poderia aqui falar sobre calvinismo, sobre, né, entre outras teorias, sobre criacionismo, evolucionismo, porém, nós precisamos falar do que é próximo de nós. Então, desde já eu agradeço, José, pelo convite, né? Eu sei que a live já estendeu quase 2 horas, espero que tenha mais, e o que eu puder contribuir, agradeço a presença do Marcos, grande amigo, aprendo muito com ele, José também, pessoas aí que são nossos, como diz o irmão Proença, baluartes da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês. Pessoal, se depender da turma que está aí nos acompanhando, a gente iria continuar, mas aí já o cansaço já bate. Eu queria ver com vocês a disponibilidade da gente reunir novamente, não sei se daqui a 15 dias ou se daqui a 8 dias, dependeria da agenda de vocês e do pessoal que está querendo também, viu, Vitor e Marcos? Porque esse assunto parece que foi bem palpitante e parece que essa conversa não terminou, né? E hoje estão falando aqui que é o dia do pedagogo, nossos parabéns aos pedagogos desse país, que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero também apresentar, Marcos, um livro, tem que mostrar, né? Mostra aquele livro que você queria mostrar aí também, Marcos, para ficar todo mundo fazendo a propaganda. Este livro, A Ameaça Pagã, de Peter James, ele mostra a espiritualidade que está por trás de todos esses movimentos, tá? Peter James, ele foi contemporâneo, colega de sala de aula
de John Lennon, e ele mostra que ele é um pastor presbiteriano, ele mostra o que está por trás da espiritualidade desse globalismo. Tem outro livro dele, Marcos, chamado Bruxaria Global. O tema é bem pesado, mas é um livro sério, bem científico, bem acadêmico, e ele mostra o que está por trás de todo esse globalismo. Então, a Ameaça Pagã e Bruxaria Global, Peter James, vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar. No Amazon também vocês encontram. Hoje, muitos desses livros estão em formato de e-book, né? Fica até mais barato. Mas é como o Vitor falou, a gente tem que começar a queimar pestana, queimar fosfato, né, Vitor? E ver que nós estamos aí numa guerra que vai se culminar com a retirada dos cristãos da terra. É simplesmente por isso. Pois não. Eu apenas acrescento aí, eu coloquei no comentário, mas eu acrescentaria o livro do Valmir Nascimento também, O Cristão e a Universidade, que é um livro que vem com uma escrita muito fácil de ser compreendida, né? O Valmir tem esse talento de colocar as coisas, exatamente, isso aí, O Cristão e a Universidade. Recomendo, os jovens que ainda não tiveram, quem não leu E Agora Como Viveremos, algumas das grandes ideias daquele livro, o Valmir discute aí, então é muito importante, gostaria de fazer esse destaque aqui também. Sim, inclusive o Cristão e a Universidade é um livro que faz parte da formação do Ministério Universitário oficialmente do CAIALF. É uma leitura obrigatória para todos aqueles que estão entrando agora no Ministério Universitário. Quero agradecer a vocês a paciência e o atendimento a esse convite, e queria ver se quando a gente poderia estar de volta. Se na próxima quarta-feira, ou se na próxima semana, ou se daqui a 15 dias. Marcos e Vitor. Acho que mantendo a cada 15 dias, Jossi, porque a gente tem outros compromissos aí, até para não ficar... Certo. Acho que dá tempo do pessoal ir deglutindo aí o que foi discutido, e daqui 15 dias a gente reúne de novo, né? Ok, então eu gostaria de pedir a vocês que essa live está gravada no YouTube, depois vocês façam as indicações e as sugestões de leituras, para que no próximo encontro de hoje a 15 dias estejamos aqui mais amadurecidos da ideia. E se quiser algum de vocês dizer uma rápida palavra para os que nos acompanharam, eu quero eu mesmo já dizer a minha parte, já encerro, que nosso objetivo aqui não foi discutir política, nem meramente discutir sistema educacional, nem a política educacional presente do país, não se fala um fato concreto, mas algo muito mais profundo, algo que diz respeito à nossa sobrevivência enquanto cristãos neste mundo. Marcos? Eu já fiz as minhas considerações, só quero agradecer a todos que acompanharam até agora, que fizeram os comentários, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, e agradecer ao Vitor pela participação hoje também, e o Jossi pelo convite. Muito obrigado, Deus abençoe. Vitor? Eu quero agradecer também pelo convite, Jossi, foi muito bom a gente debater esse tema, interessante, eu acho que tem que ser debatido mais esse tema, é um tema muito amplo. Agradecer ao pessoal que ficou conosco aí quase 2 horas, muitas vezes um assunto até maçante, né, mas é importante a gente falar sobre isso, e eu tenho certeza que muitos aqui que acompanharam vão sair daqui de um pensamento diferente, melhor, de querer mudar, de querer fazer diferença, e não fique simplesmente nos vídeos, tá? Busque uma leitura saudável, busque enriquecer o seu intelecto cristão, eu vou dizer assim, né? A mente cristã que Paulo fala, isso é a melhor forma, a forma mais apologética, vamos assim dizer, de nós combatermos tudo isso que nós estamos vivendo. E sabendo que Cristo está voltando, né? Você que muitas vezes está em dúvida, passando por algum problema, né? Às vezes a gente passa por tanta situação, vivendo essa crise nesse momento, uma crise financeira, e isso muitas vezes deixa a gente com dificuldades, mas saiba que Jesus, ele tem o melhor para nós, ele conhece o nosso coração, e nunca é tarde para você que às vezes está distanciado do Senhor voltar para os caminhos de Cristo, né? A qualquer momento ele está voltando, buscando a sua igreja. Tenha em mente que você na escola, você na universidade, você no seu trabalho, você é ali um representante de Cristo, você é um embaixador do Evangelho. Assim eu despeço, agradeço imensamente, Jossi, pelo convite, estar aqui com o Marcos,
Que Deus continue abençoando vocês ricamente nessa obra. Grande abraço a todos. Josi, está mudo o seu microfone. Faz a oração aí, Josi. Pode orar, Marcos, conosco. Eu estava pedindo para você orar. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou, que a tua mão esteja estendida sobre cada um dos teus filhos reunidos até agora. Abençoe esse ministério de evangelismo universitário, cada um dentro do seu tempo, do seu modo, a seu jeito, com as suas habilidades que o Senhor tem dado. Guarde, dirija a vida de cada um, neste dia que todos estamos muito sentidos com a partida do teu servo, Ravi Zacarias, que o Senhor possa levantar muitos outros como ele na face da terra, para o ministério cristão até a tua vinda, Senhor. Nós te louvamos por tudo, te agradeço pela vida do Josi, do Vitor, guarde-nos e dirige-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por tudo, irmãos. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.